E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar sobre aquele texto que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 23, do último centil, né? Ou do último centavo. Será que aquele texto está se referindo a uma segunda chance que Deus está dando para um filho de Deus que recebeu o Espírito Santo, que nasceu de novo, né? Que recebeu os dons espirituais e aí ele perde tudo isso e ele vai ter uma chance de, por exemplo, ser nação no reino de Deus? Vamos ler o texto? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, diz assim, ó: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares, me lembrei, tá? Me lembrei de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não oferte. Deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar com ele, tá? Você vai fazer a reconciliação primeiro antes de ofertar, né? Reconciliar a amizade com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo, entra em acordo, se reconcilia com ele, né? A palavra acordo aqui é tornar pacífico, ou seja, está havendo uma rixa, está havendo um problema, está acontecendo uma situação em que há uma necessidade de realmente os dois se reconciliarem. Entra em acordo sem demora. Veja que ele está colocando a responsabilidade para a primeira pessoa e não para a segunda pessoa. Entra em acordo sem demora com... Aí, olha o que o texto diz. Ele primeiro chama de irmão, aí depois chama de adversário. Adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que esse adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então você percebeu a dinâmica do negócio? Está lá o cristão, ele nasceu de novo, ele está lá cultuando, está ali adorando ao Senhor. E aí ele está lá no culto, vou aqui ofertar. Aí ele se lembra que existe alguém que não está bem com ele. Ele se lembra que existe um irmão, o texto fala um irmão. O texto diz, aquele irmão se reconcilia com o teu irmão, vai lá, encontra no caminho com ele. Agora, se você não se reconciliar com o teu irmão, esse irmão se torna um adversário. Por quê? Parece aqui o texto que se esse adversário vai jogar ao juiz, é porque ele está querendo a reconciliação. Esse que era um irmão e quer a reconciliação, e quer o acordo, e quer a paz, a palavra acordo ali é pacificar, e quer a paz, e quer que as coisas se tornem pacíficas, pare com a briga, pare com a rixa, pare com a confusão. Ele quer. Aí o texto diz, olha, se você não se reconciliar com o teu irmão, o teu adversário, aí é o adversário, ele se torna um adversário. Por quê? Porque ele quer se reconciliar, ele quer, no mínimo, né, tornar a situação pacificada, resolvida, conversada, e aí você não quer. Aí você não quer. Esse irmão agora se torna um adversário, porque ele pode chegar e entregar essa situação ao Senhor. Ele fala, Deus, eu quero me reconciliar com ele. Deus, eu quero, né, perdoar ele e isso não está me deixando em paz. Eu quero que as coisas se tornem pacíficas. Eu não quero ficar nessa situação ruim com ele. E o problema é que a primeira pessoa que Jesus está citando, que está falando com a primeira pessoa que está ofertando, ela não quer. Ela não quer pacificar. O outro lá está querendo. E esse que está querendo, que a Bíblia chama de irmão, ao não pacificar, ele de irmão se torna um adversário. E olha o que o texto vai falar aqui, ó.
para que o adversário não te entregue ao juiz. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Esse adversário aqui não pode ser o diabo, você não vai entrar em acordo com o diabo. Então, você entra em acordo com o teu adversário, meu amigo. Entre em acordo com ele, é um irmão em Cristo. Mas se você não entrar em acordo com esse adversário, com esse irmão em Cristo, ele vai entregar nas mãos de Deus essa situação. Porque a Bíblia diz para nós orarmos, inclusive pelos nossos inimigos. E ele vai orar. E ele vai entregar na mão de Deus. No momento em que ele entregar nas mãos de Deus, aí o que Deus vai fazer? Ele vai entregar na mão do juiz, e o juiz vai entregar ao oficial de justiça, e você será recolhido à prisão. Isso tudo enquanto você está no caminho com ele. Isso não pode ser pós-morte, porque ele não vai ficar orando e intercedendo para quem já morreu. Então ele vai entregar nas mãos de Deus: ó Senhor, eu fiz a minha parte, ele não está querendo fazer a parte dele. Então o juiz vai tomar providência e vai te encarcerar espiritualmente. Você vai ficar ali encarcerado. Até quando? Enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, enquanto você não pagar a sua dívida, você está em dívida com o seu irmão. Você está em dívida com ele. Olha aqui um outro texto, vai dizer assim, como que é a questão do perdão. Está lá em Mateus capítulo 18, Vai dizer, o texto é um pouco grande, mas ele vai dizer o seguinte, olha só. Vamos lá. Aqui, Mateus capítulo 18, versículo 25, vai dizer assim em diante, Não, vou resumir o texto é muito grande, gente, desculpa, vou resumir, estou lendo aqui, um monte de versículo aqui, né, vai ficar bem grandão o texto, eu vou resumir para vocês. O que acontece é que existe um senhor que estava devendo ao rei uma quantia enorme, muito grande, né? Aí esse rei vai lá e perdoa esse camarada, perdoa todas as dívidas dele, enorme, impossível de pagar. Esse senhor também tem um funcionário. Esse funcionário devia uma coisinha merreca assim. E ele não perdoou essa dívida dele. Aí olha o que aconteceu. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ou seja, você me pede perdão, eu te perdoo, e a sua dívida é impagável. É só por morte de cruz que você pôde pagar a sua dívida, né? Aí ele deveria de fazer o mesmo com o outro, porque se o Senhor perdoa o seu servo, esse também deve perdoar o outro, porque é a oração de Jesus: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É isso daí. Aí olha o que diz o texto: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Olha aqui, os verdugos aqui, né, são potestades, tá? Ele vai entregar aqui as potestades, tá? Para serem torturados. Entregar aqui as potestades para serem torturados, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Então você veja a seguinte situação: a pessoa que não perdoa, ela está presa, sendo torturada emocionalmente. E o texto diz: o perdão ele tem que ser íntimo, do íntimo perdoar o teu irmão. Não é um perdão de boca, é um perdão com o amor de Cristo. Então, novamente, qual é a situação daquele que não quer perdoar? Você veja que só é entregue, só é encarcerado para ser levado a essa tortura espiritual, mental, psíquico, né, na alma, aquele que nega o perdão. Naquele caso de Mateus capítulo 5, aquele que era irmão se tornou um adversário, que entregou ao juiz, o juiz entregou ao oficial de justiça. E lá ele ficaria até pagar o último centavo. E aqui é a mesma coisa. Aqui ele ficaria
até que pagasse toda a dívida. Se não pagar a dívida, o que você acha que vai acontecer? O que é pagar a dívida? É perdoar. Pagar a dívida é perdoar. Existe uma dívida. Qual é a dívida? A dívida é o perdão. Eu sou devedor. Paulo fala assim, ó, a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Então eu tenho um débito com você. Qual é o meu débito? Qual é a minha dívida que eu tenho contigo? Te amar. A única coisa que eu te devo é o amor. Eu preciso te amar. A ninguém deveis coisa alguma, senão amor. Eu tenho uma dívida com você. A minha dívida é te amar e eu preciso te amar incondicionalmente. Quando você não ama incondicionalmente, você está preso, entregue aos verdugos, às potestades, à sua prisão mental, à sua tortura, como diz aqui o texto. Você está sendo torturado. O texto não fala de purgatório. O texto, ele não fala, né, de você ficar ali pagando até você sofrer e depois sair. Porque o que está sendo cobrado aqui é o amor. E se você não ama, se você não perdoa, se você não reconcilia, você está demonstrando que você não tem amor. E o apóstolo João é bem claro, aquele, né, que tem a Deus, esse ama. A marca do cristão é o amor. Então, quando você dá lugar à raiva, né, quando você dá lugar a não querer perdoar, quando você fica dando vazão, né, às coisas da carne, você não está deixando a parte principal da vida do cristão, que é a marca do amor. E aí você vai me dizer, então, mas aí é muito fácil, eu não amo e me torno nação. Negativo. Olha o que diz o texto. Eu vou aqui abrir para você. Olha que texto interessantíssimo. De Hebreus capítulo 12, versículo 14 em diante. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 14 em diante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual a paz, segue a paz, pacifica, reconcilia, segue a paz. Segui a paz com todos, tá? A santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Uma palavra firme, certa, concreta. Se você não tiver paz, lembre-se que você está procurando a paz. Você pode, de repente, procurar aquele adversário e procurou a paz com o outro, só que ele não quis. Aí ele foi e entregou ao juiz. Quando os dois querem a paz, amém. Quando um só quer e o outro não quer, o que não quer, ele vai se virar com Deus. Olha só, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus. Ninguém seja faltoso, não falte o quê? A santificação, a paz, a graça. Para quê? Olha o que o texto vai dizer. Para quê? Faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Não haja nenhuma raiz de amargura. O que nos separa de Deus é a raiz de amargura. O que é que a palavra aqui é pícria? Maldade, fruto amargo, ódio. A pessoa sente ódio, a pessoa ela sente amargura, a pessoa ela está ali se remoendo de raiva por causa de outra pessoa. Não haja. Isso te separa de Deus. Tá? Que brotando, olha aí essa raiz brotou. Que brotando vos perturbe. O que é perturbar aqui? Né? Perturbar tem a ver com aborrecimento. A pessoa fica perturbada, aborrecida. Ela perde o controle. Não tem paz. Ela não tem paz. E o que acontece com essa pessoa que não tem paz? Ela fica perturbada, né? As pessoas que estão em volta dela, olha só, por causa dela, muitos sejam contaminados. Então essa pessoa deixou a amargura crescer, essa amargura a perturbou, deixando-a com ódio, com raiva, com rancor, e tudo que ela sabe fazer é contaminar as pessoas que estão ao redor dela. Por quê? Porque é isso que ela produz. O fruto dela é essa daí, não tem outro tipo de fruto.
A árvore é essa daí, é uma árvore de amargura. A raiz dela vai produzir frutos que são elementos da sua raiz. Esse é o tipo de árvore. Ela está encarcerada espiritualmente. Ela não consegue orar. Nem a oferta, Deus recebe a oferta dela mais. Para você ver, né? E aí ela passa a contaminar algumas pessoas. Olha o que a Bíblia chama disso. Nem haja alguns impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, todo aquele que vive na amargura, com o coração perturbado, que o problema dele foi a amargura que ele teve, né, com Jacó, seu irmão, ele foi uma pessoa profana, impura. E ele vendeu seu direito de primogenitura deliberadamente. Ele vendeu. Depois ele queria voltar a pegar as bênçãos para poder herdar. Mas só que não se achou lugar de arrependimento. Por quê? Porque ele queria a bênção, mas ele não tinha se arrependido dos seus atos. A pessoa, ela quer dar o reino, mas ela não se arrepende do que ela fez. Muito pelo contrário, ela continua brotando raiz de amargura, cometendo impureza, profanando o seu templo e contaminando as pessoas. Isso é o quê? É trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ela está trocando a primogenitura dela por um prato de lentilha e você vai dizer para mim que o último ceitil, a última moeda, o último centavo, quer dizer que eu ainda serei salvo depois de eu ter recebido toda a palavra do Espírito, depois de eu ter recebido o dom celestial, depois de eu ter experimentado os poderes do mundo vindouro, e eu deliberadamente não quero perdoar. Claro que se eu trocar a minha primogenitura, eu não terei um outro fim, porque eu estou dizendo com os meus lábios, eu não quero perdoar, quero ser nação. Isso é o quê? Eu estou profanando, eu estou pisando na minha herança. Eu estou pisando naquilo que o Senhor me deu, como um filho de Deus. Então você preste atenção no que está sendo falado aqui, porque isso é muito sério. Isso é seríssimo demais. Não se negocia primogenitura. Ou você é primogênito ou você vai ser condenado, caso você troque essa primogenitura, né? Se você for nação, tudo bem. A nação não foi chamada para ser rei e sacerdote. Agora, o rei e sacerdote tem uma responsabilidade maior. E não adianta chorar. A Bíblia diz que ele buscava com choro, mas tudo emoção. Tudo na base da emoção. Por quê? Ele não se arrependeu. O fruto do arrependimento é a pessoa ir lá e pacificar. Só que ele não quis fazer isso. Quando Deus olhou no íntimo dele, ele viu, ele só queria a bênção, ele não queria, ele não se arrependeu de ter comido, de ter trocado. Se tivesse que fazer de novo, ele faria de novo. É isso que o texto está dizendo. Então não existe possibilidade de alguém trocar a sua primogenitura para ser nação. Isso é você querer profanar a sua herança. É você dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me quer como rei e sacerdote, só que eu não vou conseguir ser o que o Senhor deseja para mim, nem vou me esforçar para isso, né? Porque o texto diz, vai lá e reconcilia. O texto diz, vai lá e perdoa. Você vê que a questão do perdão, ela não é apenas chegar lá e perdoar. Ela é uma coisa que está lá no íntimo da pessoa, que o que impede o perdão é a raiz de amargura, é o orgulho, é a presunção, né? Então, tudo isso nos remete a um filho de Deus reprovado. Ele está reprovado. Puxa vida, mas é tão difícil eu perdoar alguém, é tão difícil perdoar alguém que fez o mal contra mim, minha família. Meu irmão, vai orar, vai pedir a Deus.
discernimento, porque perdão é uma decisão. Você decide perdoar. E ponto final. Ninguém está dizendo que você tem que ser amiguinho íntimo. Ninguém está dizendo que você tem que voltar lá e começar a fazer carinho na cabeça. O que eu estou dizendo é que você tem que liberar o perdão. Libera o perdão, reconcilia, né? E vai viver a sua vida e vai viver a vida dele. Pelo menos você se livrou disso. Se livrou. Então, não existe negociata para a sua primogenitura. Não tem. Eu sou primogênito, né? E agora eu quero ser nação. Bom, então é só eu não ser semelhante a Jesus. Eu deixo de perdoar um aqui, eu deixo de perdoar o outro ali, eu deixo de fazer uma coisa aqui, eu deixo de fazer outra coisa ali. O evangelho vira um menu que eu escolho o que eu quero obedecer, o que eu não quero obedecer. Que conversa é essa? Jesus foi bem claro: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum, de modo algum, entrará no reino dos céus, de modo algum. Então a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas, né, e a dos fariseus, tem que exceder. Eles já praticavam as coisas, mas o coração deles não praticava. Então eu preciso praticar no estereótipo e principalmente no íntimo. O evangelho, meu irmão, ele é casca grossa, tá? Ele não é uma porta aberta. Não, o evangelho é tapa na cara da onça e puxa a barba de leão. Por isso Jesus falou, tem que se tomar por esforço. É por esforço. Então você imagina que não é simplesmente uma questão de ser salvo, é uma questão de ser rei e sacerdote. Você vai ser rei, você vai ser sacerdote no reino, esposa do Cordeiro. Então, a dimensão que o Senhor quer que nós venhamos a alcançar é uma dimensão de glória a qual a igreja aqui na Terra nunca viveu. A igreja nunca presenciou sim com Jesus, mas os seus muitos irmãos nunca viveram a plenitude do Espírito, os 7 candeeiros. Você quer ser as 2 testemunhas? Então você vai ter que praticar esse modo de viver em santidade para acender esse candeeiro. Se é que você quer acender o candeeiro. Uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de santificação, com comunhão com os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Então você vai procurar fazer isso a partir de ontem. A partir de ontem você vai começar a buscar o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o teu coração. Você vai começar a amá-lo de verdade. Este é o primeiro mandamento, o mais importante de todos. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem em amor, não tem como. Amar não é palavra, amar é prática. Isso é amor. Então, se você diz que ama a Deus que você não vê, obrigatoriamente você tem que amar as pessoas a quem você vê. É como o Tiago falou, é impossível você dizer que ama a Deus que você não vê se você não ama os irmãos que você vê. É impossível. Porque todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então você tem que amar as pessoas que você vê para você ter moral para dizer que ama a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Bom, então é isso daí. Já está bem claro, não tem negociata para amor, o amor é o caminho, não existe outro caminho, é o amor. E nós temos que começar a praticar isso, a amar, a ser como foi Estevão, sendo apedrejado ali, e mesmo assim ele estava orando por aqueles que estavam tocando pedra nele, dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Né? É o que Paulo diz, né? O vínculo da perfeição é o amor. É o que vincula, né? É o que liga. O que faz com que a gente alcance a maturidade é o amor. Não tem como, é a cereja do bolo. Então, se você não amar, não tem conversa, meu irmão. Não tem essa história de que eu era rei sacerdote, agora vou ser nação. Não tem essa história. Não tem.
O rei e sacerdote são os aprovados. Quem foi reprovado, né? Aquele que não perseverar já está condenado, pô. O amor de muitos esfriará, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o cara que não perseverar não vai ser. Não tem chance, não tem agora eu vou ser nação. Não tem. Se você deixou o amor esfriar, significa que você permitiu que a iniquidade entrasse no seu coração por falta do cumprimento, da observância dos mandamentos do Senhor. Por conseguinte, você não perseverou. Por conseguinte, você vai ser condenado. Pronto. É isso. É só isso. Não tem uma segunda chance, não tem uma segunda chance pós-morte. Não tem. Ou você ama, ou você não ama. Simples assim. Certo, gente? É isso daí. As inscrições ainda para o nosso curso de defesa da fé ainda estão abertas, você pode se inscrever, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, nós estamos toda semana fazendo vários estudos sobre a defesa da nossa fé, nós já estamos entrando nessa semana, já entramos até estudando o Espiritismo, vamos falar sobre reencarnação, vamos falar sobre diversas coisas, né? É muito importante você aprender como que as outras religiões ensinam acerca de algumas doutrinas que para nós é ponto crucial. Então se inscreva aí, tá? Lá está toda a descrição do curso, os valores, certo? E também vamos no dia 15 de novembro, vamos estar iniciando mais um Seminário do Reino online, certo? Então fique aí ligadinho, né? Se você tem alguma pergunta para fazer, alguma questão, coloca aqui, né, nos comentários, a gente vai procurar responder com o maior amor e carinho, amém? Fica aí com essa palavra, em nome de Jesus.